É outro índice, né? Tem que recalcular. Então, aí volta aquilo que eu te falei antes, que é aquele cumprimento do termo de compromisso do prefeito, que é ir além da inflação. Valorização salarial não é reposição de INPC. Reposição de INPC é o que todos fazem, né? É o básico. E até porque a inflação nós sabemos que é mascarada, né? Índice oficial não corresponde à inflação real. Então, a inflação do trabalhador é aquela que ele mede quando vai no supermercado, né, Luiz? Exato. Essa é a inflação. Se dá 7% no mercado, certamente terá 15% a 20% a inflação real, né? Não, e ele percebe, olhos nus, né? Ele chega lá no mercado, num mês sai com 2 sacolinhas, no outro mês sai com uma sacolinha e meia, né, Luiz? Então essa é a inflação. Essa é a inflação real, né? Então é preciso ir além do INPC, ir além da inflação. Isso é o quê? Isso é valorização salarial. Então, além do INPC, nós precisamos dar passos além. Eu sei que a empresa pode, ela pode sim, mas ela precisa do aval da administração municipal. Então, cabe aqui o alerta ao prefeito, ao secretariado, enfim, que ganhou com proposta, né, de uma gestão humana, enfim, de focar no lado humano da empresa pública. Se a empresa pública tem caixa para conceder um ganho real, implantar finalmente a política de valorização, por que não fazê-lo, né? Uma valorização salarial. Exato. Né? Então, quando eu tive... do trabalho e do salário. Exato. Quando eu estive reunido com o prefeito há algum tempo atrás, ele falou que o foco da administração dele é fazer o que pode ser feito. Então, na Endur, se pode ser feita essa aplicação do INPC mais ganho real, por que não fazê-lo, né? Vamos valorizar o funcionário, que ele trabalhará certamente mais contente, vai produzir muito mais, né? Vai gerar muito mais renda para a empresa pública, e com certeza aí será o marco dessa administração e cumprirá esse termo de compromisso, né? Mas nós estamos confiantes de que o prefeito, nesse ano-chave, agora que é 2015, porque ano que vem é ano eleitoral, repito, então certamente ano que vem não vai poder ser implantada essa política, que se implante em 2015, dando sequência em 2016, mas já com marco legal para 2015, né? Mas o posicionamento hoje do governo municipal é de cortes aos gastos, né? Você percebeu isso, né, Luiz? No final do ano passado, quando os secretários tiveram que deixar o governo, o aperto nos cintos aí nas contas municipais, isso assustou de alguma maneira o Sintraes também, porque de certo modo tem algum reflexo lá na Endur, né? Embora seja uma empresa pública, né? O grande entrave hoje que eu vejo na administração municipal é o limite prudencial. Sim. O tão falado limite prudencial. Mas na empresa pública não existe esse limite prudencial. Ela é uma empresa pública de administração indireta, então ela não impacta os gastos dela na administração direta. Então, eu volto àquela questão, se a empresa tem caixa e ela não existe um limite prudencial para ela pode perfeitamente implantar, desde que esteja, né, esse caixa, esse dinheiro para bancar essa equiparação salarial, essa valorização. Então, na empresa pública não existe o limite prudencial. Se a situação da empresa é uma situação favorável, não há por que não implantar em 2015 esse ganho real, né? Na administração direta, nós entendemos que o limite prudencial, a administração não consegue ir além daquele limite, sob penas do gestor público pagar por isso, né? As penas legais, sanções legais, né? Mas na Endur não existe esse limite prudencial. Se ela tem caixa para isso, ela tem uma situação financeira estável, e hoje, por que não valorizar? Então, o balanço financeiro do ano passado da Endur, para ter as informações que nós temos, fechou positivamente, até com um certo superávit, digamos assim, né? Teve lucro pequeno, mas teve, pela primeira vez em anos, né? A empresa pública teve um lucro pequeno, né? Mas é um lucro, né? Então, se a empresa está caminhando bem, os funcionários também precisam caminhar bem. Eles necessitam caminhar bem e exigem caminhar bem, né? Precisam dessa valorização. Então, volto de novo, sendo repetitivo, mas é necessário. Se a empresa pública tem caixa, por que não valorizar? As informações que nós temos é de que a empresa está bem, financeiramente. Ela está estável. Tem obras contratadas. Tem diversas obras. Se você pegar o jornal oficial que publica os editais da Endur e da Prefeitura, você vai ver que a empresa está... Exato, a empresa está... A Prefeitura está repassando inúmeras obras para a Endur. Sinal que a Endur está arrecadando diante dessas inúmeras obras que a Prefeitura repassa. Então, vamos valorizar aquilo que carrega a empresa nas costas, digamos, que é a classe trabalhadora, né, da empresa pública. Porque o que seria da Endur sem o seu quadro de funcionários, né? Então, nós fazemos aqui publicamente o apelo, talvez um dos meus últimos na gestão, né? Talvez um dos meus últimos, dentro do foco no social da Endur. Vamos valorizar, vamos criar essa política de valorização salarial, porque os vales, alimentação, assiduidade, natalina, enfim, são aceitáveis, são bem-vindos, mas são paliativos. Porque o que interessa para o funcionário é o quê?
os salários, que vai impactar no futuro numa aposentadoria decente, né? Então, vales, como eles não incidem impostos, o vale, sendo redundante, vale para você hoje, como você está bem de saúde, você está jovem, enfim. E quando você aposentar, qual o tipo de aposentadoria que você vai ter se aplicou-se apenas a inflação durante o período, seu salário foi defasado, enfim, durante a inflação oficial, não, mas diante da inflação real, sim. Então você vai ter uma aposentadoria, digamos assim, minúscula, né? Então nós podemos melhorar isso com uma valorização salarial. Os vales são aceitáveis, sim, mas, repito, são paliativos, né? O que interessa é o salário, é a valorização ao longo dos anos, né? Muita coisa conseguiu ser incorporada aí, Luiz, no salário ou não? Então, nós conquistamos diversos avanços. Eu falava do Vale Alimentação, que nós conquistamos na primeira gestão, né, que na época se chamava abono por assiduidade, com diversas regras que engessavam. Nós criticamos desde o início essas regras, enfim, mas nós criamos esse Vale Alimentação, que na época era abono. E aqui cabe uma lembrança de que esse Vale Assiduidade da época digamos assim, um presente que o escravinato deu para os servidores estatutários. Na época não foi se pensado na Endur e nos seus servidores. Nós tivemos que ir atrás, nós ganhamos a eleição em 2006, fomos atrás e conquistamos. No nosso caso é uma conquista, o prefeito não deu para nós. Ele incluiu esse abono à assiduidade para os servidores como uma proposta que saiu da cabeça dele e do Lúcio Demarque, na época, do escravinato e Lúcio, para os servidores estatutários, para incentivar o pessoal a comparecer, a não ter muitas ausências, muitos atestados, enfim, daí ele criou, né? Colocou no plano de governo dele. Mas na época não se incluiu a Endur, foi esquecido novamente, para variar, como em 93 esqueceu-se de incluir-nos na casting, e na época da eleição municipal também não se incluiu os servidores da Endur. Nós tivemos que ir atrás e conquistamos. No nosso caso é uma conquista do sindicato para os servidores. Então eu sempre bato nessa tecla, vamos valorizar essa conquista, né? Porque é uma conquista nossa. É pago 12 meses consecutivos, nós não temos aquele período em que não é pago como tem na administração municipal, nós temos mantido isso, e em 2003 nós desmembramos e criamos um vale totalmente livre de regras. Então hoje você tem um vale com regras e um vale sem regras. O vale com regras está em R$200, aliás, o sem regras está em 200 e o com regras em 100. Então nós desmembramos. O ideal é que todo ele fosse sem regra alguma, focado na questão da alimentação, né? Então, mas como a administração entende que tem que ter um vale com regra, nós desmembramos e criamos 2. Então, precisa se valorizar essa conquista, né? Nós começamos com 1, hoje temos 2, que é pago mês a mês, inclusive a alimentação é pago, inclusive no período de férias, o que não ocorre na administração municipal direta, por exemplo. Esse é o nosso diferencial. Porque você pegava férias e quando você precisa se alimentar, você não se alimenta nas férias? Também. Então você volta, você vai ter o vale alimentação 12 meses consecutivos, inclusive nas férias. E criamos, no acordo passado, o vale natalino. Incluímos mais um vale. Então temos na Endur hoje 3 vales. O assiduidade, o alimentação e o natalino, que é pago no conquistas nossas e que precisam ser valorizadas. No nosso caso são conquistas, né? Ninguém chega e fala, o servidor da Endur precisa. Não, o sindicato tem que estar atuante e cobrar, né? E por isso, então, tem o compromisso dos 3 candidatos aqui, né? Que um deles, é claro, que vai assumir. Vai acontecer a eleição agora, sexta-feira, dia 13. Então, o Misael, ou o Marcos, ou o Leocir, vão ter que também ter muito claro nas suas gestões, né? De que tem que buscar essa defesa dos trabalhadores da Endur. E também, é claro, a medida que busca os benefícios para o trabalhador, está buscando também para as suas próprias famílias, né? O fundamental é que se mantenha o conquistado com foco em novos avanços. Mantenha-se o conquistado, não deixe perder nenhum avanço. Você sabe que agora o governo estadual, por exemplo, está com projetos de extinção do quinquênio dos servidores estaduais. Ontem à noite teve uma reunião do governador com os deputados e está sendo apresentado hoje um texto substitutivo que mantém o quinquênio, o anuênio e também a contagem do PDE para as progressões, né? Então, estava sendo tirado. A intenção inicial era qual? Extinguir-se o quinquênio. Na Endur, nesse período, nós tivemos 3 tentativas de extinção do nosso quinquênio. Pelo menos 3 tentativas que nós, como sindicato, barramos. Quando eu assumi, por exemplo, em 2006, há 2 anos esse quinquênio estava sendo limitado aos primeiros 5 anos apenas. Então nós fomos atrás, mostramos que a Assembleia que decidiu isso era ridícula, tinha no máximo 12 funcionários. Com base nisso, nós anulamos e hoje nós estamos com o nosso quinquênio sem limitações, a cada 5 anos, 5%. Mas quando se pensa em enxugar a máquina, digamos assim, qual o primeiro
o primeiro que paga, o funcionário. E onde que ele pega ali? Quinquênio, vale, esses benefícios, que são benefícios históricos. Então o quinquênio na Endur teve vários ataques ao longo, não nessa gestão agora do prefeito atual, na gestão anterior. Tivemos pelo menos 3 ataques que nós conseguimos repelir e mantivemos. Então, fica o alerta para os 3 que pleiteiam o mandato, né, que vigiem. Porque uma simples redação que você acha que está tudo ok, se você assinar sem revisão ali, confiar apenas no lado patronal, você dança. Porque ocorreu com a gestão anterior. Eu garanto que eles não sabiam que o quinquênio estava sendo extinto. Ninguém sabia. Mas ele confiou que a redação estava ok, assinou, depois de assinado. Pior que ele assinou e assinou no acordo anterior também, no posterior também. Então já estava 2 anos sendo limitado nosso quinquênio aos primeiros 5 anos. E não é assim, a cada 5 anos, 5%. Nós revertemos e esperamos que as gestões que nos sucederem mantenham essa conquista. E aquilo que eu disse, mantenha-se conquistado e foque em avanços futuros, né? Futuros, porque é isso que nós precisamos, de avanços, né? Luiz, como é que vai funcionar? O funcionário aqui que ganha aqui, os diretores aí do Sintraep, eles são dispensados para o sindicato ou não? Tem que continuar trabalhando e fazendo ao mesmo tempo essa vigilância aí. Pois é, Paulinho, aí você tocou num ponto interessante. Até 2003, o acordo de 2013, no começo de 2013, você precisava fazer jornada dupla, tripla, enfim, você tinha que, não tinha ninguém liberado do sindicato, então você tinha que exercer as suas funções e também a gestão sindical. Então, eram funções duplas e até mesmo triplas, sacrificantes, né? Na eleição de 2012, nós procuramos os 2 candidatos a prefeito e incluímos no termo de compromisso a liberação de um funcionário para dedicação exclusiva às atividades sindicais. Quando o Beto assumiu, no primeiro acordo agora, 2013-2014, nós conquistamos essa liberação de um funcionário da Endur, né, sindicalizado, para dedicação exclusiva. Hoje é o presidente, mas pode ser alterada essa cláusula e qualquer sindicalizado que a empresa não, que o sindicato indicar, poderá ser liberado. E precisa dessa liberação, né? Porque senão você fica engessado e pode até sofrer perseguições como eu sofri ao longo do tempo. Eu fiquei 6 anos com função dupla. Isso abriu espaço para diversos tipos de perseguição, né? Você está preso a uma jornada de trabalho e há diversas armadilhas durante essa jornada de trabalho que o patronal, se ele for um patronal que quer te perseguir, ele vai te perseguir tranquilamente. Quem tem a caneta faz quase tudo, né? Então nós temos essa liberação e ela precisa ser vigiada para também não se perder, né? É uma conquista que precisa ser vigiada nos acordos posteriores agora, né? Luiz, foi muito bom bater um papo contigo, nosso tempo já voou e já nos instantes finais, então eu só pergunto, a eleição é sexta, dia 13 agora. Vai ter urna somente lá na sede da Endur? Como é que vai ser? Para contar os votos? Né? Sexta, dia 13, das 7h30 às 5 da tarde. Urna fixa no pátio de máquinas e uma urna móvel que vai circular na pedreira municipal, usina de asfalto e setores aqui da cidade, onde tiver trabalhadores sindicalizados, nós vamos estar percorrendo esses locais e recolhendo, né, o voto de todos. Então fica o convite para todos sindicalizados. Hoje são 60% da Endur que são sindicalizados, então que esses 60% compareçam, analisem, né, as propostas, as 3 chapas que estão fazendo campanha, analisem, compareçam das 7h30 da manhã de sexta-feira até às 5. E no encerramento às 5 horas, em seguida já a apuração do resultado eleitoral e divulgação já no mesmo dia, né? Muito bem. Sucesso, viu, Luiz? Agradeço, Paulinho, o espaço mais uma vez, e sempre que convidado, estaremos aqui nesse período que nos resta ainda até a primeira quinzena de março, né? Bacana, então. Um grande abraço. Sucesso. Agora são 8h39, o nosso Plano Geral da União, na sua manhã do rádio.